Antes de começar, um recado rápido. O Parentalidade Preta é uma iniciativa independente, sem marcas, sem portais, sem patrocínio. Com valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já ajuda a manter esse trabalho vivo. Você pode se comprometer de 2 formas, no apoia.se/parenta ou no Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@gmail.com. E aproveitando que você está aí agora, não deixa de seguir o Parentalidade Preta onde você está ouvindo esse episódio e avaliá-lo com uma nota boa, 5 estrelas, um like, alguma coisa que faça com que a plataforma entenda que esse conteúdo é bom para você. Só assim ele chega mais para você e para outras pessoas. Recados dados, vamos direto para o episódio. Por mais que se fale do transtorno do espectro autista, na minha opinião sempre tem aquela sensação de que a pesquisa está incompleta. E particularmente eu acho que ela está. Compondo essa dupla de episódios, eu percebi que de fato há muita coisa que não é explicada e talvez isso atenda a interesses maiores, sobre os quais com certeza eu não vou falar nesse momento. E por falar em episódio, essa é a segunda parte do Parenta que eu dediquei ao autismo, nesse mês de abril de 2026. Se você chegou aqui agora, retorna lá para o Parenta 37, que contém o começo dessa construção. Pode fazer isso agora, eu vou te dar um tempo aqui. E se você já ouviu, a gente está no mesmo ponto, então eu vou voltar de forma linear ao que eu propus no final da introdução anterior, do Parenta 37. No encerramento daquela introdução, eu falei que voltaria a alguns outros territórios que observam o transtorno com olhares distintos e, com o exemplo do episódio anterior, tiveram formas distintas de pensar a existência. Por ser uma condição humana, seria óbvio que o que chamamos hoje de transtorno do espectro autista já seria observado em outros tempos e tradições. Mas para falar de outros períodos e culturas, a gente vai precisar voltar um pouco no tempo agora. Na primeira parte dessa nossa conversa, a gente foi à Índia. Lá, a gente chegou dentro do Ayurveda, no Atharvaveda, mais precisamente no Ummada, onde a gente acessou o Dharma e juntos ouvimos os hinos que falam sobre observações de desagravos mentais. Dito isso, a gente vai dar mais um passo e ir para um local que ensinou e continua a nos ensinar a potência do Oriente, um território milenar, de onde tesouros e segredos partiram para todo o mundo. A gente vai juntos para um lugar ainda não explorado pelo Parentalidade Preta, o ponto inicial da Rota da Seda. Ali, o território era chamado de Zhuangguo, mas foi a força da dinastia Qin, que se pronuncia Qin, que atravessou fronteiras. Pela própria rota, esse nome ecoou e se fez relevante, e foi assim que, por séculos a fio, os estrangeiros passaram a chamar aquele local de China. A história da China começa antes mesmo da escrita, com comunidades humanas ocupando o território há milhares de anos, organizando-se como caçadores-coletores e mais tarde como agricultores. No período neolítico, que data de cerca de 8.000 a 2.000 anos antes de Cristo, surgem culturas regionais ao longo do Rio Amarelo e do Yangtze, que domesticam plantas como o painço e o arroz, criam animais e desenvolvem a cerâmica e formas iniciais de organização social. Essas comunidades ainda dispersas começam a formar aldeias estáveis e sistemas rudimentares de irrigação, dando base a uma vida coletiva mais estruturada e ao acúmulo de conhecimento técnico e simbólico. Com o passar do tempo, essas formações se complexificaram e apareceram os primeiros núcleos de poder, que a tradição organiza nas dinastias Xia, Shang e Zhou. A Xia permanece envolta em camadas de mito e memória, mas aponta a existência de chefias organizadas no Vale do Rio Amarelo. Já a dinastia Shang, por volta do 2º milênio antes de Cristo, deixa registros concretos em ossos oraculares, revelando uma sociedade hierarquizada, com agricultura estruturada, uso do bronze, culto aos ancestrais e centralidade do poder ritual e político na figura do rei. É nesse momento que a escrita começa a ganhar forma e a vida coletiva passa a ser registrada, marcando a passagem da memória oral para a memória documentada. Por volta de 1100 a.C., os Zhou substituem os Shang e introduzem a ideia que vai atravessar toda a história chinesa, o mandato do céu, que legitima o poder enquanto houver equilíbrio moral e social. Com o tempo, esse poder se fragmenta, abrindo o período das primaveras e outonos, e depois os estados combatentes, onde múltiplos reinos disputam a hegemonia. Essa fragmentação não é só política, ela abre espaço para o pensamento, e é nesse intervalo, antes de 600 a.C., que surgem as bases filosóficas que moldariam a China, como o confucionismo e outras correntes, tentando responder a um mundo em desordem.
A China, antes de se tornar um império unificado, já era um território de tensão entre ordem e ruptura, memória e reinvenção. Como esse aqui é um podcast afrocentrado, eu não vou deixar de recorrer às minhas bases teóricas, comprovadas e documentadas em livros, e eu vou usar o mesmo que eu trouxe no último episódio, o livro da coleção Sankofa, volume 1, A Matriz Africana no Mundo. E eu vou ler aqui na íntegra o que tem lá na página 92. Abre aspas. Na China, data do período Pleistoceno, de 50 a 10 mil anos atrás, a presença de pessoas de pele negra e características culturais parecidas com os traços da cultura africana. Em seu ensaio sobre a presença africana na China, James Brunson relata que foram encontrados restos de Homo sapiens sapiens negro, denominado Linxiang, nas províncias de Zhejiang e Jiangxi. A mitologia chinesa, em vários casos, identifica uma raça original chamada Ainu, que possuía nariz chato e cabelo duro. Conforme observam vários estudiosos, a palavra Anu originou-se no Egito, onde designava a pessoa negra e a cor preta, e se espalhou pelo mundo antigo com essa conotação. Eu vou pedir tua licença aqui e interromper essa leitura para falar um pouco do James Brunson, e eu prometo ser breve. Ele foi um historiador, arqueólogo e autor afro-americano que se destacou no campo da antropologia visual e na história africana global. Ele foi especialista em análise de iconografia antiga e dedicou grande parte da sua carreira a documentar a presença de fenótipos africanos em civilizações clássicas da Ásia e das Américas e da Europa, desafiando narrativas eurocêntricas tradicionais. Sua abordagem focava-se na evidência visual, presente em esculturas, cerâmicas e registros artísticos, procurando provar que as populações negras foram agentes fundamentais na formação e no desenvolvimento de culturas complexas ao redor do mundo, muito antes do período moderno. Como autor prolífico, Brunson contribuiu com ensaios seminais para as obras de referência como a série Journal of African Civilizations, editada por Ivan Van Sertima, outro nome importante demais para a parentalidade preta aqui e que com certeza eu vou me aprofundar em algum momento. Os estudos mais conhecidos são a Jade Negra, que fala da presença africana na China ancestral, e as investigações sobre a civilização do Elão. Esses estudos o consolidaram como uma figura central no movimento da afrocentricidade, um paradigma epistemológico que busca provas para falar da matriz africana no mundo. Através de um trabalho minucioso de comparação histórica e artística, James Brunson continua a influenciar o debate sobre a dispersão da humanidade e a importância da herança africana na formação da identidade global e nas tradições espirituais e tecnológicas do Extremo Oriente. Por isso que ele é tão importante para essa leitura que eu vou retomar agora. De acordo com os levantamentos de Rashid, os Ainu também são presentes na história japonesa, com destaque para o comandante Sakanui no Tamo Hamaru, cuja valentia lendária é homenageada com um provérbio que diz o seguinte: para um samurai ter coragem, é preciso que tenha sangue negro. Os negros Ainu, caracterizados nas lendas como anões, fato que indica a ascendência Tuá, aparecem em vários momentos da história chinesa, inclusive constituindo algumas das dinastias mais antigas. As chamadas dinastias divinas começaram com a de Funxi, que vai de 2953 a 2838 a.C. Negro de cabelo lanudo, e aí você me permite aqui abrir um parêntese para dizer que quem usava muito esse termo lanudo ou lanoso era Heródoto, de que eu falei lá no Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, no episódio 5, a tese. Depois dá um pulo lá. Voltando aqui, negro de cabelo lanudo, esse monarca é identificado como a origem das instituições políticas, sociais, religiosas e da escrita que perduram na China após seu reinado. O segundo imperador dessa dinastia, Shen Nung, que vai de 2838 a 2806 a.C., contribuiu para o desenvolvimento da produção agrícola no país. De forma semelhante aos outros exemplos, constatamos que prevalece a natureza matrilinear da cultura nessas dinastias. Da China, ainda de acordo com Brunson, populações negras teriam migrado para o Camboja, onde desenvolveram a cultura Funan, que floresceu por volta de 300 d.C. com uma tecnologia de engenharia hidráulica muito avançada. A partir do século VI d.C., os Khmer absorveram essa cultura misturando-na com o culto budista a Shiva. Responsáveis pelo famoso conjunto arquitetônico de Angkor Wat, e de acordo com testemunhos arqueológicos, os Khmer eram escuros e com cabelos em carapinhas. Carapinhas aqui era como se referia a cabelo crespo. E aqui eu fecho as aspas da leitura da página 92 do livro A Matriz Africana do Mundo, da coleção Sankofa. A gente falou um pouco agora a respeito da história da China e do paradigma afrocentrado para a criação desse território. A gente falou um pouco sobre como isso tudo aconteceu, de acordo com as fontes das pesquisas. Falei de alguns autores importantes e falei principalmente de como a gente poderia encarar
esse povoamento. E a gente vai dar mais um salto agora, nós vamos para 600 a.C., onde textos médicos e filosóficos já descreviam indivíduos com comportamentos de isolamento e características que se assemelhavam ao que conhecemos hoje como autismo. A referência do autismo na China antiga baseia-se em interpretações modernas de textos clássicos da época. No período que antecede a Era Comum, a China já reunia textos médicos e filosóficos que observavam o corpo, a mente e o comportamento como partes de uma mesma ordem. É nesse campo que aparece o Cânone Interno do Imperador Amarelo, o Huangdi Neijing, uma obra situada pela tradição em tempos míticos, mas compreendida por estudiosos como uma compilação formada entre períodos dos reis combatentes, onde havia disputa pela hegemonia territorial chinesa, e a dinastia Han. Dinastia essa que, segundo a Biblioteca de História Mundial, foi a segunda dinastia imperial da China, fundada por Liu Bang, que consolidou o império após a queda dos Qin. Essa dinastia governou por 400 anos, estabeleceu o confucionismo como ideologia de Estado e abriu a Rota da Seda, moldando a identidade cultural chinesa. Ali nesse período, o corpo humano não era tratado como uma máquina isolada. Era um território, império, circulação de energia, equilíbrio entre forças, relação entre clima, emoção, espírito e conduta. O Shen, entendido como espírito, consciência ou presença mental, ocupava um lugar decisivo nessa leitura. Quando ele se desorganizava, a pessoa podia se afastar do convívio, perder a fluidez na comunicação e agir fora do compasso esperado. A gente ainda não está falando aqui de autismo como diagnóstico. Essa palavra viria só muitos séculos depois. O que a gente vê aqui são vestígios de modos antigos de observar comportamentos que, pela literatura contemporânea, podem se aproximar de traços que hoje são associados ao espectro autista. E é aqui nesse ponto que eu quero que você caminhe comigo com cuidado, porque antes de chegar no tempo moderno, a gente precisa atravessar um mundo que tentou observar esse comportamento pela primeira vez. E é aqui, nesse ponto, que eu quero que você acompanhe uma história com muito cuidado. Nos tempos em que os céus e os espíritos ainda orientavam os gestos dos homens e o vento carregava mais respostas do que perguntas, a China reunia um modo de olhar que não separava o que hoje se costuma dividir: terra, corpo, espírito, estação do ano e emoção. Tudo se movia em relação conjunta. As aldeias cresciam entre rios que ditavam o ritmo do plantio, montanhas que guardavam silêncio e segredos de caminhos de terra batida, onde viajantes carregavam histórias de um ponto a outro do mundo. Nesse ambiente, o conhecimento não surgia como ruptura, ele era a continuidade da observação. Era preciso entender o que mantinha o fluxo. Era preciso reconhecer quando algo saía desse curso. É nesse campo que se forma o Huangdi Neijing, o Cânone Interno do Imperador Amarelo, um texto que atravessa o tempo envolto em camadas tecidas como a seda mais pura do antigo império. A tradição o ancora em um passado remoto, ligado a uma figura que concentra autoridade e origem. A leitura histórica o posiciona como uma compilação constituída ao longo dos séculos finais antes da Era Comum, entre disputas políticas intensas e esforços de sistematização do pensamento. Independentemente da porta de entrada, o que permanece é a estrutura, um diálogo. Na dinâmica do cânone, o imperador pergunta, o médico responde, e nessa troca o corpo humano começa a ser descrito com a mesma complexidade com que se descreve o mundo. Imagina uma estrutura, um pavilhão de madeira escura, suspensa sob pilares, aberto para um jardim onde a conversa se mistura ao canto distante dos pássaros. No interior, rolos de seda são desenrolados com cuidado, e a luz da manhã projeta sombras longas nas paredes. Um homem, de idade avançada, com a leitura pausada entre uma linha e outra, como quem mede o peso do que registra. O corpo ali ganha contornos de território. O coração ocupa o centro dessa paisagem interna, guardando o Shen, nessa dimensão que sustenta a consciência, presença e direção. Não como uma abstração solta, mas como algo que se manifesta no olhar, na fala, no modo de estar e de respirar. O que percorre esse território como um fluxo invisível. Ele conecta, sustenta e movimenta. Yin e Yang se alteram criando tensão e repouso, calor e frio, expansão e recolhimento.
Nada parece fixo, o equilíbrio se dá movimentando. É nesse movimento que o corpo responde ao mundo. O clima interfere, a alimentação altera, a emoção repercute. O que se sente não fica restrito ao interior e o que se vive fora reverbera dentro. Entre essas observações amplas surgem registros mais sutis. Crianças que não acompanham o ritmo esperado do convívio, olhares que se desviam do encontro com o outro. Presenças que parecem recolhidas a si mesmas, mesmo quando o mundo ao redor se apresenta cheio de estímulos. A escrita não se detém em nomear essas diferenças com rigidez. O escriba aponta, descreve e segue adiante. O registro permanece como marca de um encontro com algo que não se encaixaria com facilidade na ordem predominante. Os séculos passam como a neblina que sobe dos vales ao amanhecer. Reinos entram em disputa, alianças se desfazem, novas formas de organização emergem. O que antes sustentava na observação distribuída passa a ser convocado e a ser organizado de forma mais estruturada. A necessidade de governar um território amplo exige mais que intuição. Isso exige registro, classificação e transmissão. Durante a dinastia Sui, esse movimento ganha força. Estradas são abertas, canais conectam as regiões distantes, o poder central busca alcançar cada ponto do território. O conhecimento acompanha esse impulso. Em ambientes fechados, longe do fluxo aberto dos jardins, médicos da corte se debruçam sobre textos antigos. Reúnem relatos, comparam descrições e organizam o que antes circulava de maneira dispersa. É nesse cenário que se forma o Zubing Dianlohun, um tratado extenso, composto por dezenas de volumes que se propõe a reunir causas e manifestações de doenças. Cada condição recebe espaço, cada sintoma é descrito com atenção. A escrita se torna mais direta, mais próxima do caso observado. O gesto de catalogar se impõe. O que antes parecia como observação pontual passa a ser inserido em um conjunto maior. Visualize uma sala, onde o ar carrega o cheiro de tinta fresca e papel. Pilhas de rolo se acumulam sobre as mesas de madeira. Mãos escrevem com precisão guiadas por anos de prática. Um médico lê em voz baixa enquanto o outro registra. O silêncio é cortado apenas pelo som do pincel tocando a superfície. Entre essas linhas surgem descrições de crianças que não aprenderam a fala no tempo esperado, comportamentos que seguem trajetórias próprias, modos de presença que escapam à expectativa coletiva. A linguagem busca dar conta do que vê, fala em obstrução, em insuficiência de fluxo e em desarmonia interna. O que atravessa esses registros não é a continuidade do olhar. A lógica do que permanece, o equilíbrio entre as forças segue orientando a leitura. Ao mesmo tempo, a proximidade com o caso concreto traz outra densidade. O médico observa, registra e passa adiante. O texto se torna uma ponte entre aquilo que foi visto e aquilo que será aprendido por outros. Quando se percorre essa trilha, o que se revela não é uma linha que conduz diretamente o que se nomeia. O que se apresenta é um conjunto de marcas, indícios que determinam modos de ser já percebidos, já mobilizavam a atenção e já exigiam interpretação. O isolamento, a dificuldade de comunicação, a forma singular de responder ao ambiente aparecem como experiências registradas. A leitura contemporânea se aproxima desses registros com outra linguagem. Reconhece nesses traços possíveis aproximações com aquilo que hoje se compreende dentro do espectro autista. Essa aproximação não apaga o contexto original, ela amplia, permite ver que, muito antes da definição crítica, existia o encontro com o diferente. Existia o esforço de compreender o que não seguia um fluxo dominante. E é nesse ponto que a travessia se torna mais nítida. Entre o pavilhão aberto, onde o corpo era pensado como extensão do cosmos, e a sala fechada, onde o comportamento passa a ser descrito em detalhe, existe um movimento contínuo. Um fio que liga a observação antiga à tentativa de organizar mais sistemática. Um fio que sustenta a presença de corpos que sempre estiveram ali, sendo vistos, descritos, ainda que sob outras palavras. Se você olhar para essa história com cuidado, vai perceber que ela não se trata apenas de textos antigos. Ela fala de uma insistência, a de olhar para aquilo que não se encaixa e ainda assim registrar. A de reconhecer no desvio um ponto de atenção e não apenas um erro a ser corrigido. Essa insistência atravessa o tempo. Ela é que permite que hoje se volte a esses registros com outra escuta, percebendo que a história da diferença é mais antiga do que o nome que a ela se dá.
Durante a dinastia Sui, na China, que vai de 581 a 618 d.C., Xiao Yunfang, em Zhu Bing Yanhou, que significa Sobre a Etimologia das Doenças, no volume 48, descreve um fenótipo chamado Hun Se. Crianças com esse fenótipo apresentavam uma mente confusa e obstruída devido a uma discordância natural entre Yin e Yang, enquanto outras crianças apresentavam retardo mental causado por doenças pós-natais. De acordo com Xiao Yunfang, essa condição ocorre porque o Qi de Yin e Yang é insuficiente, causando confusão mental e espiritual. No volume 50, Xiao Yunfang descreveu sobre Yu Qi, especificando que 5 órgãos internos correspondem a 5 sons que o coração, na China o coração se referia ao cérebro, deixar isso aqui bem claro, voltando, corresponde à capacidade de linguagem. Por exemplo, a criança que tem 4 a 5 anos pode ser incapaz de falar porque sua mãe ficou assustada durante a gravidez, quando os órgãos da criança ainda estavam se formando, fazendo com que o Qi negativo oprimisse o coração, no caso o cérebro da criança, e permitisse ela ser impedida de fazer com que essa energia fluísse. Essa é a descrição bem antiga que corresponde às semelhanças entre o autismo registrado na história da medicina chinesa. Esse tratado sobre a etimologia das doenças, o Zunbing Yanhou, é escrito pelo médico imperial Xiao Yunfang por volta de 610, na dinastia Sui, como eu falei. Ele é considerado um dos registros mais detalhados e antigos de comportamentos do tipo autista. O termo Hun Se descreve crianças com a mente nublada ou confusa, que apresentam falta da fala e retardamento no neurodesenvolvimento. O termo Yu Qi refere-se especificamente ao atraso da fala ou à falta de linguagem, onde o texto se associa com a habilidade verbal ao funcionamento do coração, que no caso, nessa terminologia chinesa, era o cérebro. E quando a gente deixa a China por esses caminhos antigos, não é só o território que muda. A antiga Rota da Seda segue aberta, atravessando desertos, montanhas e cidades que nunca falaram a mesma língua, mas compartilharam inquietações parecidas. O que começou com a observação de um ponto do mundo não ficou contido ali. Ela reaparece com outras palavras e outros símbolos em outras explicações. Agora, a travessia não é só geográfica. A partir desse momento, ela passa a ser temporal também. A gente sai de um registro localizado e começa a percorrer diferentes épocas, observando como outras culturas olham para os mesmos corpos que não seguiram o ritmo esperado. E a gente vai fazer isso a partir de agora. Nos registros da Grécia Antiga aparecem descrições de comportamentos que hoje podem ser lidos sob outra lente. Filósofos e estudiosos como Pitágoras são frequentemente associados, em interpretações contemporâneas, a traços do foco intenso, rigidez de pensamento e afastamento social. Já Hipócrates, ao descrever o estado de melancolia, mencionava indivíduos marcados por um silêncio incomum, retraimento e pouca interação. Esses registros não configuram diagnóstico, mas revelam um olhar atento para formas de existência que escapavam ao padrão coletivo. Em 42 d.C., no Império Romano, Plínio o Velho documenta o caso de uma criança cuja comunicação se dava majoritariamente por repetição de palavras ou sons. Esse tipo de comportamento, hoje conhecido como ecolalia, aparece no relato como algo digno de registro, ainda sem uma estrutura interpretativa clara. O que se vê é a tentativa de descrever um padrão que chama atenção pela diferença. Na Itália medieval, relatos sobre Frei Junípero apresentam uma figura marcada pela literalidade extrema e o comportamento singular. Descrito como alguém de extrema simplicidade, ele seguia instruções de forma rigorosa, sem abstração e evitava interações sociais amplas. Episódios como preparar alimentos sem interpretar corretamente as instruções mostram uma relação direta com a linguagem, além de comportamentos repetitivos e dificuldade de adaptação social. No folclore europeu medieval surgem as narrativas dos changelings, que são crianças que teriam sido trocadas por fadas ou entidades sobrenaturais. Essas crianças eram descritas como distantes, resistentes ao afeto e com ausência de fala ou choro constante. Esse imaginário revela uma tentativa cultural de explicar comportamentos que não se encaixavam nas expectativas familiares e sociais. Na tradição russa medieval, os chamados Yorudiv, ou santos tolos, ocupavam um lugar ambíguo entre a espiritualidade e o desvio social. Eram indivíduos que frequentemente apresentavam silêncio, comportamento fora das normas e indiferenças a hierarquias.
A leitura desses sujeitos os colocava como figuras sagradas, ao mesmo tempo em que evidenciava a presença de modos de ser não alinhados ao padrão social. De maneira mais ampla, a Idade Média interpreta comportamentos atípicos dentro de estruturas espirituais. Possessões, influências sobrenaturais e punições divinas aparecem como explicações recorrentes. Ao mesmo tempo, ambientes como os monastérios, com rotinas rígidas e previsíveis, ofereciam espaços onde certas formas de comportamento poderiam encontrar algum tipo de acolhimento. No século XVIII, mais precisamente em 1747, o caso do Hugh Blair ganha destaque em um processo judicial na Escócia. Os registros descrevem um homem que evitava a fala, mantinha rituais repetitivos e demonstrava pouca interação social. A documentação detalhada permite observar padrões comportamentais de formas mais objetivas, ainda sem estruturar um diagnóstico definitivo. Ainda no século XVIII, na Inglaterra, Henry Cavendish é lembrado por seu comportamento extremamente reservado. Evitava contato humano ao ponto de criar caminhos alternativos dentro de sua própria casa. Comunicava-se por bilhetes e demonstrava forte desconforto diante de interações sociais diretas. Sua vida revela um padrão de isolamento e controle ambiental que hoje pode ser muito bem reinterpretado. Na França de 1800, o caso de Victor Aveyron, conhecido como a criança selvagem, apresenta um conjunto de comportamentos que incluem a ausência de fala funcional, movimentos repetitivos e sensibilidade sensorial. Encontrado vivendo isolado, seu processo de tentativa de socialização trouxe registros importantes sobre o desenvolvimento humano fora das estruturas sociais convencionais. Ao longo do século XIX, comportamentos atípicos passam a ser enquadrados em categorias amplas e imprecisas. Termos como idiotia, loucura ou excentricidade são utilizados para descrever uma variedade de condições normais e anormais. Muitos indivíduos acabam institucionalizados em sanatórios ou manicômios, refletindo uma leitura ainda limitada e frequentemente inadequada dessas diferenças. E, inclusive, sobre esse tema, eu queria te convidar aqui pessoalmente para ouvir o episódio Anal dos Loucos, lá do especial Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro, que fala muito bem sobre esse período e amplia um pouco mais essa aproximação. Eu vou deixar o link no post relativo a esse episódio e é óbvio que ele vai estar na descrição aqui embaixo. É só você rolar o dedo aí. No início do século XX, em 1908, Eugene Bleuler introduz o termo autismo a descrever estados de isolamento observados em pacientes com esquizofrenia. O conceito ainda não se refere a uma condição independente, mas marca a entrada da palavra no campo científico. Em 1925, Grunia Sukareva publica descrições clínicas detalhadas de crianças com comportamentos que hoje são reconhecidos como parte do espectro autista. Seu trabalho antecipa características que seriam retomadas posteriormente por outros pesquisadores. A partir da década de 1940, o autismo começa a ser descrito como uma condição específica. Leo Kanner, em 1943, apresenta o conceito de autismo infantil precoce, destacando padrões de isolamento e comportamentos repetitivos. No ano seguinte, Hans Asperger descreve outro perfil dentro desse espectro, ampliando a compreensão sobre a diversidade dessas manifestações. E por ora, esse é o fim da nossa linha do tempo. E é nesse ponto que a gente volta para o início do episódio anterior, falando sobre o autismo nos dias de hoje. Mas para falar disso aqui no Parentalidade Preta, fica uma questão no ar que levou a gente até esse momento dessa construção, que começou há alguns episódios atrás. Por mais trivial que seja, a gente não pode sair daqui sem falar do triângulo masculinidade preta, paternidade preta e paternidade atípica, falando disso tudo que a gente construiu durante esse mês e pretende construir por mais meses. Eu poderia falar muito sobre isso, mas eu vou deixar as palavras de um dos meus convidados. Isso é indissociável, cara. A gente vive numa sociedade que ela tende a criar homens cada vez mais conservadores e mulheres cada vez mais progressistas. Isso não sei o que estou falando, se existe uma pesquisa, né, que comprova que as novas gerações, os meninos estão sendo cada vez mais conservadores, enquanto as mulheres são cada vez mais progressistas. E dentro dessa pesquisa não há um recorte racial. Então, quando a gente faz um recorte racial, levando-se em consideração que homens brancos estão sendo cada vez mais conservadores, faz com que a gente suba uma anteninha nossa e falar, preciso cuidar melhor dos meus filhos, né? Então,
debater paternidade junto com masculinidade, isso obviamente envolve homens que não são pais, homens que não desejam ser pais, mas são homens, vivem numa sociedade, né? Eu sou pai, eu tenho as duas experiências aqui em casa, então eu tenho um menino e uma menina. Tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de uma futura mulher, tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de um futuro homem. Então, para o meu filho, a minha preocupação dele sair na rua bem ou mal arrumado é basicamente por uma questão de uma abordagem policial, enfim. Agora, a minha filha, eu me preocupo com crimes sexuais, né? Me preocupo de como ela, ao sair de casa, como ela voltará. Então, são coisas que afetam de formas distintas, por mais que a preocupação seja a mesma, que é garantir a sobrevivência deles, garantir a vivência deles. Não discutir masculinidade nos impede de, primeiro, acredito, de sermos pais integrais. E quando eu digo pais integrais, aqui nós estamos falando em 3 pais que, em diferentes momentos, deu aquele nó na garganta da gente. Falar de frustração é difícil pra cacete. Pensar que, eu tenho um filho que eu fiz planos ao longo da gestação dele e que hoje muitas coisas não se desenham prováveis, não digo impossível, mas se desenham como improváveis, dói, machuca. Mas há 20 anos atrás a gente não falaria isso um pros outros. Não falaríamos. Né? Então, discutir masculinidade para que você se torne, ou para que você consiga discutir paternidade, eu acho que isso te faz ser um pai de forma integral, inclusive nesse sentido de reconhecer as suas fragilidades, cara, não consigo lidar com isso, não consigo, preciso de ajuda, preciso trocar, falar, porque se eu guardar vai fazer mal e tudo mais. Mas principalmente a gente está falando de criar filhos em que, se a gente não se fizer presente, até acho que foi o Alisson que falou isso, que nós temos um concorrente onipresente chamado internet. Se eu não discuto masculinidade para discutir paternidade, alguém vai mostrar um outro modelo de masculinidade para meus filhos, né? O perigo é eles aceitarem este modelo de masculinidade como real. Isso é danoso para o meu filho homem, para que ele não replique isso, é danoso para que a minha filha mulher não aceite isso. Então, é extremamente indissociável. E, novamente, cara, não tenho sonho de ser pai, não vou ser pai e tudo mais. Beleza. Cara, mas você sendo um homem, você estando numa sociedade que ela tem esse histórico machista, né, patriarcal, e eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando da sociedade global como um todo. Ele pegar um avião, sair daqui e for para qualquer país aí ocidental, país da Europa, da América do Norte, até alguns países da cultura asiática, ele vai encontrar essa figura masculina com um destaque diferente da figura feminina. Então eu tô falando de influenciar a sociedade, não necessariamente só pela paternidade. Paternidade é parte intrínseca da masculinidade, mas é necessário sim discutir masculinidade mesmo que a pessoa não seja pai. Eu sou Diego, pai de Benjamin e Aurora e esposo de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e esse é o podcast Parenta. O meu objetivo aqui é segurar na sua mão para que a gente caminhe juntos em direção a uma parentalidade preta mais forte e mais potente, que potencialize a nós e as nossas crias. E para isso, a gente vai falar de ancestralidade, negritude e parentalidades pretas. Esse programa faz parte de um universo ainda maior, que se completa e se expande no Instagram Parentalidade Preta. Caso alguma coisa aqui tenha feito sentido para você e você queira levar essa conversa para lá, é só me procurar, eu tô à disposição. E a minha conversa de hoje é com o Felipe, com o Leonardo e com o Alisson. Eu sou o Felipe, sou um homem negro de pele retinta, uso um cabelo afro, estou utilizando um óculos de armação grossa, barba por fazer, né, bigode e cavanhaque. Estou trajando uma camiseta flanelada de tom marrom e ao fundo uma parede de pedrinhas brancas na minha parede. Eu sou o Leonardo, sou um homem negro, um pai atípico, orgulhoso. Uso a camisa, inclusive, não sei se vai dar muito para ver aqui, que é um desenho do Mário,
que nós fizemos em parceria com uma loja aqui de BH, que leva o apelido do meu filho. Uso óculos os maiores possíveis, que eu adoro. E ao fundo aqui uma parede amarela com um quadro de arte. Sou o Alisson, sou um homem negro, com cabeça raspada, tô vestindo uma camisa preta, escrito me armo de livros e me livro de armas. Atrás de mim tem um quadro, uma parede branca, um quadro do rapper Emicida. Sou pai do Vitor, sou um pai atípico, pai do Vitor, uma criança de 10 anos, autista, e pai da Valentina. E é um prazer enorme, sou de Belo Horizonte, tamo junto. Eu queria saber de cara quem é o Felipe que veio conversar aqui com a gente. Queria que você falasse um pouco dele, Felipe, por favor. Felipe é um pai atípico, eu tenho 38 anos, sou de São Paulo, sou corintiano, sou amante de Fusca e carros antigos, sou pai de 2 crianças, a Helena, de 10 anos, e o Luiz Henrique, de 8 anos, que foi quem me apresentou o mundo do autismo, né? Ele foi diagnosticado com transtorno do espectro autista com 1 ano e meio, caminhando para 2 anos. Ele é laudado com o TEA e o TDAH, e nós estamos em investigações para entender se ele tem o diagnóstico de TOD ou o diagnóstico de deficiência intelectual também. Eu chego para essa conversa muito honrado, porque eu sou um fã, confesso, do Parentalidade Preta. Já tive a oportunidade de falar isso para o Diego em outras ocasiões, mas eu sempre acho importante externalizar, porque tem me feito bem, tem feito bem para outros pais, e sim, é um momento tiete, né? Então é uma grande responsabilidade, mas recebo com muita honra de poder participar de um episódio que para mim é tão importante também. Maravilha, agradeço. Leonardo, por favor. Então, eu sou o Léo, sou taxista aqui em BH. Sou o pai da Júlia e do Antônio, Júlia de 21 anos, o Antônio de 11, atleticano. E, cara, eu, assim como o Felipe falou, venho muito honrado, venho muito feliz para essa, porque o Antônio foi o cara que mudou minha vida no sentido de olhar o ser humano de uma forma diferente. E o Diego foi o primeiro cara que me abriu as portas para uma instrução de seguir esse caminho, de externar na internet toda essa angústia, toda essa vontade que a gente tem, né, e orgulho de ser pai, de ser preto, de ser homem, de estar nessa luta. Então, assim, para mim, quando se mandou o convite, foi uma coisa assim, nossa, eu saí e voltei. Então, muito obrigado pela oportunidade, né, de estar aqui. E acho que a gente pode ajudar outros homens, outros tantos pais nessa nossa conversa aqui. Com certeza a gente vai. O Alisson, por favor. Sou o Alisson, né, de BH, atleticano, pai do Vitor, galo doido, e sou pai do Vitor, da Valentina, sou coordenador de operações logísticas, trabalho há mais de 15 anos nessa área, sou apaixonado por operações, sou jornalista também, e tentei também ser um engenheiro de transporte, coisa que só minha cabeça conseguia fazer. Nesse meio termo, eu sou um pai, eu sou divorciado, né, da mãe dos meus filhos, mas eu sou um pai atípico. Do Vitor já tem uns 7 anos que nós descobrimos o diagnóstico. O Vitor, né, foi uma criança que nasceu com 8 meses, né, prematura. Ele só foi começar a engatinhar com 3 anos. Ele fez CREAB, reabilitação, para poder engatinhar, para poder andar. E com os 3 anos ele foi diagnosticado com TEA. Desde então, minha vida mudou a partir daquele momento que o médico falou que meu filho não olhava nos olhos dele. E aquilo ali, que a partir daquele dia meu mundo mudou. Eu não fui mais o mesmo.
E desde então tenho participado, interagido com essa questão do TEA, participado de terapias. E esse sou eu, todos os dias, mesmo distante, né? Eu moro cerca de uns 6, 7 quilômetros do meu filho, mas acabei de estar lá na casa deles para ir. E o Vitor, eu falo que ele é um grande presente, uma grande dádiva, né? Porque eu sempre falo que foi o ano que meu pai morreu que o Vitor veio à vida. E foi no ano que a minha mãe morreu que a Valentina veio. Então, onde houve morte, houve luz, houve vida, e eu não deixei de viver. E eles me deram novos motivos para seguir em frente. Esse é o Alisson que está aqui com vocês hoje. É só peso pesado, né? Eu não tenho nem o que dizer aqui. Leonardo, eu vou falar, Leonardo foi um que ficou um dia desse aí, teve uma roda de paternidade, a gente ficou conversando sozinho até tarde aí. Teve um monte de 600 pessoas confirmaram, só apareceu o Leonardo. A gente ficou, foi sorte minha, inclusive. A gente ficou conversando aí até tarde. Tem um tempão, 2023, 2022, por aí. Foi massa, velho. Né? Foi essa 22, 23, né? 22, 23. Isso. Ele ficou conversando ali de noite. Era pra vir 30 candangos, só veio ele. Massa, aí eu dei sorte. Foi massa, velho. Massa. Cara, vou chamar o intervalo rapidinho e a gente já volta. E antes de seguir, deixa eu te situar dentro do universo Parentalidade Preta. Esse é um podcast que atravessa corpo, ancestralidade e consciência para pensar a criação em um mundo que insiste em negar a gente enquanto pessoas pretas. Eu sou Diego, educador parental, um homem negro, pai, e esse podcast se tornou referência por unir afeto, teoria e escuta sobre criação, masculinidade e famílias pretas. Aqui o conteúdo ele não tem fim, ele é uma travessia. Ele é um espaço para refletir sobre o que significa educar com identidade, dignidade e fé ancestral. Tudo que você escuta aqui é feito de forma independente. A pesquisa, a leitura, o roteiro, a gravação, a curadoria, a edição e a finalização, sem o apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia. E é muito importante ressaltar que nada disso se faz sozinho. Esse trabalho só tem se mantido de pé graças a quem decidiu se comprometer, e eu quero agradecer a todas as pessoas que mantiveram o apoio entre o final da última temporada e esse retorno. Esse é um gesto simples que faz diferença real, porque cada apoio transforma a escuta em estrutura e mantém isso aqui de pé. Se você está chegando agora, eu preciso te dizer que o Parentalidade Preta não é só um podcast, é um ecossistema que possui escuta, formação e cuidado. Aqui você encontra o Parenta, que é esse programa que você está ouvindo, com audiodocumentários e entrevistas sobre temas de grande repercussão que são importantes para essa tal consciência racial. Também tem o Resenha, que são conversas francas e bem-humoradas com pais pretos falando sobre os desafios, as dores e as delícias da criação. O podcast Parentalidade Preta também conta com Mergulho, que são encontros aprofundados sobre masculinidades e outras subjetividades com profissionais de saúde mental, todos negros, exclusivamente. Não fosse só isso, eu também tenho a cultura de aproveitar alguns centenários de figuras importantes e construir especiais, séries documentais em áudio, como o Diop, Estrelas Negras no Céu do Egito, e Frantz Fanon, Irredutivelmente Negro. Não faltasse coisa, eu inventei esporadicamente também o Travessia, que é a escola de escuta afrocentrada do Parentalidade Preta, onde eu resgato alguns temas e coloco ali de maneira sistemática, com material didático e outras coisas. Enfim, é o que funciona aqui no Parentalidade Preta a partir de tudo que tem que ser feito, e o que tem que ser feito, a gente precisa fazer. Além do podcast, o Parentalidade Preta ainda conta com ensaios e reflexões que eu publico lá no Instagram e em demais mídias, as rodas de paternidades pretas, que são espaços gratuitos de encontro, partilha e cuidado coletivo que a gente faz fechado e não transmite para ninguém. É um momento muito importante que o Parentalidade Preta garante um local seguro para as pessoas que precisam ir lá e conversar simplesmente, entre pares, sem julgamento e sem preconceitos. Tudo isso só existe porque é sustentado coletivamente. Se você sente que o que o Parentalidade Preta faz te atravessa, existem duas formas simples de se comprometer e manter isso tudo aqui funcionando. Pelo financiamento coletivo que eu cadastrei lá no apoia.se/parenta, é óbvio que o link está na descrição desse episódio e você consegue cadastrar uma faixa de apoio mensal numa plataforma segura que vai garantir o repasse para que isso aqui continue funcionando. Ou, se você quiser, de uma forma mais simples, tem o Pix recorrente. A chave Pix é o pixparenta@
@gmail.com. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que sejam, você já pode me ajudar a manter isso aqui funcionando, autônomo e em movimento, principalmente independente. E agora, sem mais delongas, a trilha sonora vai mudar para essa trilha maravilhosa que a Castel forneceu para sempre aqui para o Parentalidade Preta, e a gente volta com a troca com os meus amigos falando sobre paternidade atípica. A gente fez um intervalo no meio da gravação da parte anterior e dessa, e rolou uma conversa muito bacana que eu não queria deixar fora, então eu botei esses bastidores aqui. Salve, Léo. Você é de onde, BH? Eu sou de Santa Efigênia. Pode Você crer. tá em qual região? Eu sou criado na Zona Norte, no Verão Reis, Ah, tá. e hoje eu tô morando no Rio Branco, em Venda Nova. Sim, conheço. O Antônio fez um tratamento ali ali é Providência, no Sim. Voo Azul. Ah, eu conheço. Cara, esse negócio que você citou do Cássio, eu lembro desse episódio. Escola particular para ETEA, né, para quem tem condição, é o pior lugar, porque eles competem, eles querem, é número, é resultado. Uma criança especial lá tira tempo deles, atrapalha, na verdade, a real é essa. Então, a escola pública, eu vivi isso. O Antônio estudou escola particular. Quando ele foi para a escola pública, o rendimento dele aumentou muito, porque existe uma coisa que, por mais que as pessoas não tenham tanta orientação sobre o assunto, você vê o amor ali. Então tem uma dedicação impressionante. Os professores ali, às vezes concursados, e tá ali garantido, mas eles têm esse querer em ajudar, a instruir, em chamar os pais lá para instruir, para mostrar o que está acontecendo, para que a criança evolua, né? Não é só porque poderia deixar lá e no final do ano passou, tá tudo certo. Não. Então, assim, na particular, infelizmente, essa competição entre eles, assim, não é o dinheiro, mas eles têm que passar não sei quantos alunos, né, no vestibular, tem que entrar na medicina, então é foda, cara. Uma criança especial toma tempo e atrasa o lado deles. Atrasa o lado da muito escola, foda. né? Foda. E aí faz a gente pensar, fala assim, pô, se a escola tá negando a filha do Cássio, que é jogador de futebol, que é rico... Nós não somos nem o Gandula, imagina. Não é? Que é influente. Eu falei com a minha esposa aqui na época que aconteceu, eu falei, gente, se eles estão negando a filha do Cássio, imagina a gente, se a gente tá... O meu filho aqui em Santo André, né, eu sou de Santo André, aqui em Santo André ele estuda num colégio particular, mas ele tá no mesmo colégio desde 9 meses de idade, 9, 10 meses de idade. E nós tivemos uma questão muito séria agora 2025, né, no ano que se encerrou, em que fez a minha esposa pensar, falar, vamos tirar ele do colégio. E foi numa época muito próxima que aconteceu a questão do Cássio. E eu levantei essa lebre aqui em casa. Falei, estão negando vaga para a filha do Cássio. O Cássio é famoso. O Cássio sempre falou sobre a questão do autismo. Um pai que nós falamos agora há pouco do Marcos Mion, mas o Cássio também sempre se posicionou a questão do autismo. E estão negando vaga para a filha dele. Qual que é a garantia, qual que é a segurança que a gente vai não só encontrar uma escola que aceite, mas que entenda as questões que envolvem ele, né? Porque a escola onde eu tô hoje, como eu falei, recebeu meu filho com 9 meses de idade. Hoje ele com 8 anos, acompanhou ele literalmente a vida inteira dele. Agora, para ele entrar com criança nessa faixa de idade, de 8, 9 anos, que a gente sabe que é complicado, porque todos nós fomos criança de 8, 9 anos de idade. Então, é complicado, porque criança faz piada, criança sacaneia um com o outro e vira piadinha. Hoje em dia, vira piadinha por rede social, você não fica sabendo, enfim. Então, são coisas que tem que se levar em consideração. E um ponto que eu não falei, até não sei se o Diego, quando a gente for voltar, eu posso voltar nesse ponto, é que esse modelo de pai branco, quando fala de pai atípico, modelo de pai branco, eles têm uma carga muito grande de romantização, né? Então, você não vê eles postando
filha em crise, dificuldade com convênio médico, dificuldade com custo de remédio, que, porra, custo de remédio é uma Sim. bala. E no final das contas, de novo, se você só olha a parte boa, a parte florida do autismo, que meu filho é hipersensível, o meu filho é carinhoso, o meu filho é inocente, meu filho não tem malícia, mas, pô, tem um pai que não consegue comprar um remédio de 700, 800 pau, que custa aí um canabidiol, o cara vai falar, só o meu filho que é ruim, só o meu filho que não dá certo, o filho dele tem todo mundo pela Por frente, isso, né? essa questão que eu falei assim, de seguir, de ter espelho ali, de pessoas próximas e ter empatia, é isso, cara. Porque, e acho que a gente tem, eu fiz um tempo, assim, demanda tempo, o Diego sabe melhor que a gente sobre isso, dinheiro para eu conseguir dar sequência no Instituto, aqui, né, na ONG, mas a gente tem que falar isso também, né? Porque é tenso, velho, isso, tirar esse romantismo, assim. Sim. E o cara, assim, que tem... A gente falou sobre o estereótipo, o tipo do pai branco, mas junto com ele tem a questão social. Porque... E os acessos também, né? Sim. Porque... eu conheço fulano, doutor, não sei o quê, sempre alivia, é muito fácil. Os caminhos são muito diferentes dos nossos também. Sim. Então, isso tem um peso também, além de tudo, ainda tem isso aí. Então, os acessos são muito mais difíceis. O dinheiro é aquilo, né? O dinheiro compra tempo e acesso, né? O restante vai desenrolando. Infelizmente, não tem pra onde correr. E eu acho foda isso que vocês falam também, porque, eu acho que tem, de fato, por uma questão de honestidade, que quebrar esse mito, assim, o mito do anjo azul, o mito do pai que não sei o quê. Tipo assim, cara, é foda, pô. É foda cuidar. Pô, o Felipe até falou, nada disso aqui quer dizer que eu não amo meu filho. Mas não é fácil, é difícil. É a frustração, é ter que batalhar, ter que correr atrás. Eu não queria viver em guerra pra ter que conseguir coisas básicas, né? E eu acho foda isso, e desmontar isso, assim, eu sempre falei, sempre pensei, a vontade de desmontar isso, assim, cara, é uma merda mesmo, e isso não significa que nós não amamos nossos filhos, a gente não queria estar lutando e queria estar vivendo plenamente as coisas. Isso não apaga em nada a nossa história, mas, porra, quando é que chega o tempo do descanso, né? Vai ser só batalha. Eu acho que é importante trazer, e aí volta para aquele ponto que eu estava falando, dignifica essa caminhada e quebra essa coisa de que é sempre bom, que vocês muito bem levantaram aí, e aquele cara que vai passar por isso, ele não vai ficar, opa, calma aí, eu não tô fudido sozinho não, quer dizer que não é só mil maravilhas, então calma aí, porra. Então tem mais gente encarando comigo. Eu acho que dá para encarar nesse corre, né? Ninguém nunca vai romantizar o que é levar um filho para cá. Até fiz umas anotações aqui, depois eu vou até aprofundar. Mas o que é levar um filho de lá para cá na cidade? O Alisson falou, uma mãe que às vezes levanta um menino que é do tamanho dela no colo para botar no ônibus. Cara, quem viveu em mais periferia... a cadeira, né? Quem viveu em periferia sabe o que é isso. A mãe pega o menino do tamanho dela, que não tem mobilidade, às vezes não tem nem tônus, não tem nem firmeza para botar no colo, para ir lá. E vocês mesmo falaram isso que, cara, eu acho muito digno. Falo assim, ele nunca vai andar, mas a mãe tá levando toda vez, 3 vezes na semana. Pô, a gente tá falando dessas pessoas, com essas pessoas, sabe? E principalmente esses caras que estão escutando a gente, essas pessoas que estão escutando a gente, cara, a dignidade tá em não sucumbir e entender, você não vai mudar essa situação, não precisa passar por isso sozinho, pelo menos que essa troca que a gente tá tendo aqui acolha alguma coisa, mas, porra, há dignidade nisso, não é porque você tá subrepresentado que não exista, sabe? Então, essa troca que a gente tá tendo aqui, basicamente, é meio que pra quebrar esse mito, sabe? Eu sempre tive muito essa vontade de ter conversas sinceras sobre as dificuldades, assim, caraca, derrubou o negócio de novo, cara, que nem vocês falaram, pô, filho, tem que falar de novo que você tem que lavar aqui, lavar lá, você não tá lavando direito. Sim, é foda mesmo, mas, pô, tamo aqui fazendo. Ninguém tá pedindo medalha por isso, não. Falando assim, cara, é foda e é assim, e a gente tá aqui, e, enfim.
Eu acho que o objetivo dessa troca, e principalmente o que vocês estão entregando até agora, vai muito além do que eu imaginava e vai na direção do que eu queria de fato, que era quebrar esse mito. Vou chamar a volta para a gente poder fazer essa segunda parte, liberar vocês também, que a gente está indo para 11 horas, eu acho que a gente não vai acabar antes de meia-noite, e amanhã ainda é quinta-feira, então eu vou chamar a volta aqui e a gente retorna para a segunda parte, beleza? A gente volta agora do nosso intervalo, e aí eu queria já encaminhando para um ponto, a gente levantou, criou até uma cama, um arcabouço para a gente falar sobre essas questões que envolvem a paternidade preta atípica, e eu queria entrar nesse segundo momento, né, nessa questão da paternidade em si, falando um pouco do que mistura tudo isso nas condições de sermos homens e pais, né? Coisas indiscutíveis que eu sempre levanto aqui, somente homens podem ser pais, então se a gente não está presente, vai ter uma mãe sobrecarregada, nunca uma mãe que é mãe e pai, vai ter um pai ausente ou uma mãe sobrecarregada. Então, enquanto homens e pais, a gente vai andar um pouquinho em cima dessa questão da masculinidade, né? E aí eu já quero trazer a primeira pergunta para a gente fazer essa nossa rodada de respostas aí. Por mais trivial que essa resposta possa parecer, o que vocês acham? Se vocês acham que masculinidade preta e paternidade preta devem andar juntos. A gente deve considerar os homens pretos para a paternidade, inclusive aqueles que ainda não são. E aí eu queria ouvir vocês numa rodada aí, voltando sempre no ritmo. Felipe, por favor. Precisa, isso é indissociável, cara. A gente vive numa sociedade que ela tende a criar homens cada vez mais conservadores e mulheres cada vez mais progressistas. Isso não sei o que eu estou falando, se existe uma pesquisa, né, que comprova que as novas gerações, os meninos estão sendo cada vez mais conservadores, enquanto as mulheres são cada vez mais progressistas. E dentro dessa pesquisa não há um recorte racial. Então, quando a gente faz um recorte racial, levando-se em consideração que homens brancos estão sendo cada vez mais conservadores, faz com que a gente suba uma anteninha nossa e falar, preciso cuidar melhor dos meus filhos, né? Então, debater paternidade junto com masculinidade, isso obviamente envolve homens que não são pais, homens que não desejam ser pais, mas são homens, vivem numa sociedade, né? Eu sou pai, eu tenho as duas experiências aqui em casa, então eu tenho um menino e uma menina. Tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de uma futura mulher, tem coisas que me preocupam mais ao cuidar de um futuro homem. Então, para o meu filho, a minha preocupação dele sair na rua bem ou mal arrumado é basicamente por uma questão de uma abordagem policial, enfim. Agora, a minha filha, eu me preocupo com crimes sexuais, né? Me preocupo de como ela, ao sair de casa, como ela voltará. Então, são coisas que afetam de formas distintas, por mais que a preocupação seja a mesma, que é garantir a sobrevivência deles, garantir a vivência deles. Não discutir masculinidade nos impede de, primeiro, acredito, de sermos pais integrais. E quando eu digo pais integrais, aqui nós estamos falando em 3 pais que em diferentes momentos deu aquele nó na garganta da gente. Falar de frustração é difícil pra cacete. Pensar que, eu tenho um filho que eu fiz planos ao longo da gestação dele e que hoje muitas coisas não se desenham prováveis, não digo impossível, mas se desenham como improváveis, dói, machuca. Mas há 20 anos atrás a gente não falaria isso um para os outros. Não falaríamos, né? Então, discutir masculinidade para que você se torne, ou para que você consiga discutir paternidade, eu acho que isso te faz ser um pai de forma integral, inclusive nesse sentido de reconhecer as suas fragilidades, cara, não consigo lidar com isso, não consigo, preciso de ajuda, preciso trocar, falar, porque se eu guardar vai fazer mal e tudo mais. Mas principalmente a gente está falando de criar filhos em que, se a gente não se fizer presente, até acho que foi o Alisson que falou isso, que nós temos um concorrente onipresente chamado internet. Se eu não discuto masculinidade para discutir paternidade, alguém vai mostrar um outro modelo de masculinidade para os meus filhos, né? O perigo é eles aceitarem este modelo de masculinidade como real. Isso é danoso para o meu filho homem, para que ele não replique, e isso é danoso para que a minha filha mulher não aceite isso.
Então, é extremamente indissociável. E, novamente, cara, não tenho o sonho de ser pai, não vou ser pai e tudo mais. Beleza. Cara, mas você sendo um homem, você estando numa sociedade que ela tem esse histórico machista, né, patriarcal, e eu não tô falando só do Brasil, eu tô falando da sociedade global como um todo. Ele pegar um avião, sair daqui e for para qualquer país aí ocidental, país da Europa, da América do Norte, até alguns países da cultura asiática, ele vai encontrar essa figura masculina com um destaque diferente da figura feminina. Então eu tô falando de influenciar a sociedade, não necessariamente só pela paternidade. Paternidade é parte intrínseca da masculinidade, mas é necessário, sim, discutir masculinidade mesmo que a pessoa não seja pai. Nossa, maravilha. Obrigado. Leonardo, por favor. Acho que discutir masculinidade talvez seja mais importante, né? Para que esse número dessa vivência, dessa experiência do Alisson lá esqueci o nome do lugar, eu conheço lá, era o Hospital Ortopédico. Criado. Até a última vez que eu pesquisei, o número de pais que abandonavam a mulher quando descobriam uma condição era de 78%. Então, se a gente começa a discutir masculinidade, a gente consegue fazer com que os que estão ainda presentes, né, continuem, e os que venham a ser permaneçam, né, continue a paternidade. Porque e eu acho que a masculinidade, eu acho que ela tem que ser discutida, porque é tão difícil a gente conseguir fazer isso aqui, montar uma roda de conversa para falar de um assunto que tira um peso da gente, que faz a gente repensar, que faz a gente se tornar um pai melhor, um marido melhor, um irmão, um filho melhor, um profissional melhor. Sim. Então, porque acho que a masculinidade está um pouco rotulada no machismo, assim, né? Numa questão de que tem que ser, assim, o cara tem que ser o provedor, então o homem tem uma barganha, eu fico com o filho, mas sexta-feira eu vou pro futebol, domingo eu vou tomar uma, mas eu vou ficar com meu menino tal dia, tal horário. Então, assim, e até pro cara expressar seu sentimento, tirar suas frustrações. Então, a gente entender a masculinidade, eu acho que ela tem que ser ali de berço. Quanto mais a gente falar, quanto mais a gente explanar, quanto mais a gente tocar no outro, que masculinidade não está relacionada à questão opressão sexual, né? A você a carinho, a afeto. Cara, por que é difícil um homem falar eu te amo com o filho? De um filho, um homem, falar eu te amo pro pai. Sim. Porque a gente já tá enraizado nisso. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre o que é a masculinidade. Ela não tá direcionada a homem e mulher na questão sexual, ali do ser durão. Não. Eu acho que a gente tem masculinidade, coisa que é nossa mesmo, que a gente que vem no natural. Sim. Né? Mas a gente pode fazer um tanto de outras coisas que nos permitem fazer, sim, para que essa paternidade seja mais leve, mas seja mais presente, seja mais consistente, né? Que a gente não tenha vergonha de sair com uma filha mulher, né, criança, né, e de ir num shopping se tiver uma dificuldade, de como é que você faz, como é que você vai no banheiro? Não vou, porque se eu vou num lugar fechado é difícil, eu não confio em ninguém e tal. Então, assim, cara, é para quebrar essas coisas, né, de você ir no médico mesmo, de se interessar em saber, de participar no dia a dia, na reunião da escola, né, não só nesses dias, mas no dia a dia, na luta. Eu com a Júlia, meu carro era cheio de coisa para pentear cabelo, para roupa e fralda e não sei o que. Cara, onde que eu ia,
E era um prazer imenso fazer isso. Com o Antônio é a mesma coisa, né, do jeito que a gente consegue. Então, eu acho que é muito importante a gente falar, sim, sobre masculinidade, e que eu acho que você vai construir uma paternidade muito melhor quando se fala desse assunto, né? Quando você esclarece alguns pontos, né? E eu acho que hoje a gente a falar sobre masculinidade, sim, a gente tá muito superficial, assim, né? Tipo, eu acho que as pessoas não levam mais a sério muita coisa, não tem uma preocupação em que pai que eu vou ser. Então a gente precisa de tocar muito nesses assuntos para poder conseguir ter uma geração mais unida ali, mais consistente. Sim, de verdade. Eu acho que ainda tá muito vago, tá muito vazio, assim, né? Você vê, eu tenho, são duas mais diferentes, mas assim, o máximo que eu tento dos dois estarem próximos, apesar da diferença de idade, de 10 anos, mas os momentos que eu consigo, né, de fazer com que os dois estejam juntos, né, mostrar que eles são irmãos mesmo, né? Então, assim, o amor que os dois têm por mim é o que vai ter um pelo outro, sim. Então é isso, a gente tem que fazer essa paternidade ser forte, né? Mas pensando nisso, nessa masculinidade lá, que não pode ser tão vazio assim. Pô, nossa, maravilha. E eu queria só pegar uma dentro no que você falou aí, que é justamente isso. A gente não deixar se levar nesse modelo que não pode falhar, não pode se frustrar, né? É o que a gente tava falando. Pô, cara, tá difícil pra mim mesmo, eu tô me sentindo mal com isso. Pô, pede ajuda e, né, tira esse peso aqui, divide comigo e vamos pra cima. De verdade. Parar com essa coisa de só querer contar a vantagem e guardar as derrotas, né, cara? Pô, a gente tá falando aqui de um tópico que é bem latente, é importante na vida de cada um, que gera sentimentos que às vezes são controversos e, pô, vai estar cada um fechado nas suas muralhas sem poder compartilhar uma frustração em comum, uma vitória em comum, sabe? Eu acho que é uma perda de tempo muito grande. Por que a gente pode discutir, né, algo de frustrante na vida do outro, mas a gente não pode falar do nosso? Sim. É sempre o do outro que a gente... Esse assunto é só de lá. Daqui para lá não vai. Então, assim, nós somos todos iguais, somos seres humanos, acontece com todo mundo. Por que a gente vai discutir sempre o do outro? Né? Então, assim, porque eu acho que isso fortalece. Quando eu comecei a praticar isso, eu senti que fica mais leve quando até chega uma situação de dificuldade. Quando você compartilha, você não está querendo passar para o outro, não. Você só está querendo uma ideia diferente, fazer com que alivie ali para você conseguir raciocinar, conseguir ter um norte. Sim. Então, assim, né, falar é isso mesmo, tem que compartilhar. Maravilha, obrigado. Alisson, por favor. Sobre essa pergunta, assim, para mim, ela conecta em tudo aquilo que eu venho pensando nos últimos anos sobre a questão das nossas masculinidades, né? Eu tenho me aprofundado muito em Bell Hooks, assim, voltado muito para ela nessa questão da masculinidade do homem, né? Sobre as conexões, sobre a questão do sentimento. Nós, como homens pretos aqui, creio que todos nós fomos forjados desde novos a sermos fortes e o tempo inteiro, né? Então, nosso pai falava assim, não, engole o choro aí, cara, engole o choro, chorar pra quê? Você tá chorando pra quê? E não se falava em sentimento, não se tinha diálogo, né? E não se tinha conversa. E com o passar do tempo, a gente foi sendo forjado assim, nos nossos ambientes de trabalho, na rua, no futebol, no boteco, num ambiente religioso, sei lá, já lá onde for, a gente foi forjado nessa questão dessa masculinidade. Não que seja uma coisa exclusiva do homem branco e que o homem negro não tenha seu machismo no cotidiano. Tem sim.
Sim. Mas o homem negro é um forjamento maior ainda, porque ele, além de ter essas questões, ele ainda tem que se autoprovar que ele é capaz de se igualar ao cara branco. Ele quer se igualar ao cara branco a todo momento. E ele não vai conseguir fazer isso nunca, né? Por várias questões. Mas eu penso muito nisso quando mistura as duas coisas, paternidade e masculinidade, assim. Eu sou pai de uma menina também, da Valentina, e eu mudei totalmente também minha percepção em relação ao ambiente feminino. Sempre tive muitas amigas mulheres, sempre fui um cara muito ligado à minha mãe, mas sempre enraizado nessa questão masculina. Então, quando a Valentina nasce, eu tenho outra visão também sobre a questão das mulheres, inclusive as mulheres pretas periféricas. Então, começa a ter outra visão, outro pensamento, outra forma de olhar. Mas mais do que isso, não ter só uma visão, uma forma de falar, mas praticar isso durante todos os dias, de poder trocar essas ideias e de poder também falar com as pessoas aquilo que eu sinto, aquilo que eu vejo do mundo. Então, nada para mim hoje em dia é uma coisa normal. Sempre com um olhar mais centrado no porquê que aquilo acontece. Por que esse tipo de comportamento? Então, assim, eu tento ver nesses casos que eu vejo, até a gente comentou aqui sobre as situações, os porquês das coisas, né? Por que o cara sai, por que o cara foi embora, o que faltou para o cara ficar, né? O que aconteceu ali, antes de qualquer tipo de situação, de abandonar a mulher sozinha com a criança. Então, eu sempre tento pautar no meu pensamento nessa linha de raciocínio dessa forma, trazendo essa questão. E não é uma questão única minha, uma questão única do Diego, do Leonardo ou do Felipe sobre essas situações que acontecem do machismo cotidiano, a questão também das desigualdades cotidianas. Por que eu estou falando isso aqui? Por quê? Porque quando a gente vai falar dessas questões de paternidade, a gente, como homens pretos, temos um olhar totalmente diferente. Não que a gente seja um olhar exclusivo, mas a gente tem um olhar de cuidado e de antecipação das coisas que a gente sabe que vai acontecer. Sim. Não somos nem mais imaginar, não. A gente sabe que vai acontecer isso. Sim. E não vai falar assim, eu avisei que vai acontecer. Mas a gente já sabe que forma que vão ser abordados e vão ser olhados lá para frente. Então, eu acredito que às vezes, assim, ter toda essa compreensão da nossa masculinidade preta, de ter toda essa questão da paternidade, nos muda de várias formas. Os dois andam juntos e colados. Então a gente tem as preocupações cotidianas, igual o Felipe falou, a gente tem preocupações que vai acontecer no mundo amanhã. A gente, né, Diego, você também é pai e você sabe disso, a gente preocupa que amanhã o que está acontecendo, o que está sendo falado na escola, a gente também quer saber que tipo de assuntos estão discutindo. Então, acho que essa masculinidade nossa, dessa autoproteção de cuidado, sempre nós vamos carregar ela, mas também com essa ternura, porque não podemos ter medo de falar dos nossos sentimentos, porque senão a gente vai virar uma pedra, nossos filhos não vão ter acesso a gente, porque a gente não conversa, não fala nada, chega em casa, entra para dentro do quarto, dá boa noite, pergunta se fizeram o dever de casa, eles falam que sim, tudo bem, papai, tudo ok, você não olha, verifica o caderno e a vida vai continuando seguindo. E você não fala nada, porque você também está carregado de um monte de coisa e você não fala nem com seus filhos. Um dia, quando eu estava passando por um momento muito complicado na minha vida, muitos anos atrás, muitos anos eu falo assim, uns 3 anos, Valentina era pequenininha ainda, mas ela já estava falando, e um dia ela me perguntou por que eu não sorria. Porque eu estava passando por um processo depressivo muito profundo. Ela perguntou para mim assim, papai, por que você não sorri? Eu não consigo ver você sorrindo, por quê? Eu não sabia nem o que responder para aquela criança de 4 anos, por que eu não sorria? Mas eles identificam na gente as coisas. Eles sabem, sabe? Da forma deles, eles sabem. Igual o Léo falou, olha, nunca falou nada, mas ele me deu um pedaço de bolo aqui. Ele sabe o amor que eu tenho por ele e o amor que dele por mim. E para mim interessa isso.
Então, acho que quando a gente fala sobre essa questão da paternidade e masculinidade, é isso também, de ser exemplo diário. Mas o exemplo que eu falo, assim, do afeto, do carinho, do cuidado. Às vezes, não é pai presente, fala assim, eu sou um pai presente que pago pensão e tá tudo bom. Não, cara, não tá tudo bom. Uhum. Eu sou pai presente que pego meus filhos no final de semana, chego em casa, jogo o celular na mão deles, ligo a televisão, abro um latão e vou tomar cerveja e tá tudo bem. Cara, não é isso. Paternidade e masculinidade não é isso. Então, a gente está invertendo os valores. Eu acho que a troca é participar das coisas com o filho, de ter. E eu gostaria muito de andar de bicicleta com meus filhos, mas eles não querem andar de bicicleta, eles querem fazer outras coisas. E eu vou fazer. O que vocês querem fazer? Eu quero fazer isso, vamos fazer junto. Uhum. Então, a ideia é essa. Eu acho que masculinidade e paternidade preta andam juntos, sim. E sempre que for possível, nós vamos falar sobre isso com nossos filhos e com todos os nossos pares. Sim, verdade, verdade. E a partir disso, né, disso que vocês trouxeram, dessa provocação, e aí a gente precisa, de fato, eu gostaria muito que essa troca entregasse possibilidades, né, foi o que a gente conversou, que a gente alinhou. Eu acho que a gente tem uma obrigação, eu particularmente, acho que eu tenho uma obrigação moral, falando com 3 pais e falando com pessoas que vão ou não ascender a paternidade, né, para um cara, e aí eu dividi essa pergunta em 2 partes, né? E a primeira parte dela eu queria saber o que vocês diriam para um cara que está considerando ser pai agora, ouvindo a gente. Esse cara, pô, cheguei nessa conversa porque minha companheira tá grávida, meu companheiro tá grávido, ou está ali lidando com alguém que está grávido, vai ser pai, ainda que não seja companheiro. Então eu queria que vocês trouxessem assim, o que a gente diria para esse cara, e a segunda parte vem logo em seguida, que é para esses irmãos que vão se identificar com essa troca nossa. Mas agora eu queria saber de vocês o que vocês trazem, assim, o que vocês diriam para esse cara que está considerando a paternidade, começando novamente pelo Felipe. Só vai. Para ser bem direto e reto, se a pessoa está considerando, se ela está considerando, eu entendo que ela tem esse desejo. Nesse ponto, eu digo assim, é uma experiência única, porque você pode ser pai de 8 pessoas, cada um dos seus 8 filhos, você vai ter uma experiência distinta. Eu falo isso porque minha família é muito grande, então a minha mãe, por exemplo, ela vem de uma família de 8 irmãos, o meu pai vem de uma família de 5 irmãos, então é nítido como cada personalidade foi forjada porque foi criada num determinado momento. Todos são irmãos, mas cada um tem suas particularidades. Eu falei isso até no final do ano passado, aqui no momento aqui em casa de oração, eu falei, eu vivo o meu sonho, eu sonhei em ser pai. Eu desejava ser pai, eu sonhei em ser pai, eu me programei para ser pai, eu me planejei para ser pai. Talvez o que eu fui pego de surpresa foi com a questão da neuroatipicidade, mas eu desejei esse momento e eu não troco, tá? Então, se a pessoa está considerando, e assim, vou dar um passo atrás, se a pessoa não sente que aquilo é para você, que essa verdade casa com você, cara, não faça. Não faça porque você vai afetar diretamente 3 vidas. Você é a pessoa que está gerando essa vida e o resultado dessa gestação, né? Sim. Agora, se você tem esse desejo, cara, vai, porque o mundo não tá fácil, o mundo não tá difícil. Se eu tô falando por pessoas pretas, eu acho que mais do que os números, as histórias compartilhadas, as vivências compartilhadas nos mostram que o mundo ainda não nos deseja. Tá? Eu acho que é essa. Eu digo que quando eu converso com as pessoas, eu falo: o mundo não deseja pessoas negras. Talvez possa desejar ali na época do carnaval, da música, um esportista diferente, mas não deseja, gente. Eles não desejam. Se a gente for ver hoje como eles estão mudando questões ancestrais nossas, né, até cultos de matriz africana, você vê ali uma série de ambientes, lugares em que são cultuado entidades brancas, né? Eles literalmente embranqueceram essas entidades, mudaram todo um rito, porque eles estão tirando todo o traço de ancestralidade e negritude para que eles possam ser desejados. Mas, enfim, eu acho que isso é para um outro podcast. Mas, para um irmão que deseja, cara, vai em frente, porque
eu faço o exercício de olhar para trás. Então hoje eu estar discutindo com outros 4 homens é coisa que o meu pai não teve a chance. Sim. Meu pai não teve a chance. É coisa que o meu avô nem imaginava que um dia isso poderia ter acontecido. Mas jamais, né? Não. De 4 homens estarem falando sobre frustração, sobre dor, sobre medo. Não. Homem não fala dessas coisas. Homem preto, então, não tem nem tempo de conversar com outras pessoas. A gente está trabalhando. A gente acorda às 5 da manhã, a gente volta às 8 da noite. Eu tenho que chegar em casa, jantar, dormir, porque amanhã começa tudo de novo. Mas nesse ponto a gente avançou bastante, né? Então, alguns tiveram que capinar para que a gente pudesse correr hoje. Então, acho que é justo que a gente continue capinando para que outras pessoas possam correr lá na frente. Acho que seria esse o meu recado. Só vai. Fecha o olho e vai com consciência, não sei o quê, mas não desiste não. Não desiste não, porque tem muita gente que não desistiu para que a gente pudesse estar aqui hoje. Nossa, maravilha. Por favor, Léo. É isso mesmo. Vai, entrega o seu melhor, né? Seja exemplo, seja referência, né? Seja companheiro, seja amigo, seja parceiro. Mas, né, se puder continuar sendo pai, marido, né, ótimo, mas se for só pai, seja o melhor, né, faça o seu melhor, entregue, porque é gratificante. A Júlia, eu falo com ela que ela existe desde quando eu tinha 15 anos, né, eu não sabia quem seria a mãe, mas eu falava que ia ter uma filha que ia chamar a Júlia, e quando foi fazer o primeiro ultrassom, eu falei com a médica, falei, não, só confirma, que ela já tem nome, não tem nem opção de ter de nome masculino, não. Ela já existe, e é muito parecida comigo, assim, de gênero, sabe? E é isso, cara, e é bom você desejar isso. Agora, o Diego falou, se você não quer, vão pro próximo, faz qualquer outra coisa, você vira o presidente da república, mas não, assim, para fazer mais ou menos, melhor que nem faça, né? Então faça, assim, de verdade, cara, porque é gratificante, sabe? É bom quando você recebe um abraço, um beijo, quando você vê formar. São essas, não tem pagamento, não tem dinheiro, não tem isso, é gratidão mesmo, só você vê ali o retorno nisso, né? Você vê o seu esforço, seu suor derramado quando as coisas estão caminhando. Então é isso, se for para ser, que seja de verdade mesmo, entregue seu melhor, que você vai ser feliz, você vai entender o porquê disso tudo. Vale muito a pena. Obrigado. Alisson, por favor. Sempre que alguém fala assim, cara, eu vou ser pai. Fala, cara, filho é uma dádiva, é um presente, é tudo. Eu sempre desejei ser pai, assim, sempre quis ser pai. E eu sou muito realizado por tudo, né, que aconteceu na minha vida, porque dentro de todas as questões, né, as coisas que a gente está vivendo, que a gente achou que a gente não ia viver, a gente está vivendo cada coisa, né, houve tentativa de golpe de Estado, impeachment de presidente, Sim. E um monte de coisa acontecendo, que eu não achei que eu ia ver mais. A gente só via sobre histórias, mas eu não imaginava que acontecessem essas coisas. E eu vou ter que contar isso para meus filhos daqui, sei lá, 15 anos sobre isso. Sim. Mas no meio disso tudo, cara, a gente sobreviveu e está sobrevivendo, assim. Esses dias mesmo, meu primo, ele vai ser pai daqui 1 mês, né? E aí eu conversei com ele e falou, cara, o momento é agora, se a gente quiser sair para tomar uma cerveja, porque meu filho vai nascer no carnaval, cara, então não vou poder nem sair com a criança, para tomar uma. Falei, cara, vai ser o momento mais inesquecível da sua vida, cara. Às vezes eu me pego ali no celular, vendo a foto lá da maternidade, aquela mãozinha minúscula, assim, e você fica, pô, cara, isso aí é meu, cara.
É muito louco. Então, eu sempre deixo a ideia pro mano que quer ser pai, né? Que ele tá buscando esse caminho. Cara, vai. Mas saiba que você vai ter responsabilidades. Saiba também que você não é obrigado, não amando a companheira, o companheiro, a pessoa que está contigo, a ficar com ela por causa da criança. Você pode estar longe dessa pessoa, da companheira, do companheiro, e continuar amando o seu filho, Uhum. né? Seja presente, seja ausente. Esse é o conselho que eu dou. Às vezes você vai se ocupar por você vai se cobrar por não ser tão ausente, sendo ausente. Então você vai falar assim, cara, por que eu não consigo fazer mais? Mas você já faz. E seu filho sabe o que você vai fazer por ele. Então, o meu conselho que eu deixo é esse, cara. Você vai ser o cara mais feliz do mundo todos os dias da sua vida. E é isso. Nossa, nossa, nossa. Cara, eu vou colocar um aqui também, que eu acho que é dois, na verdade, que acho que são importantes, né? E vocês falaram muito disso, e eu não queria deixar de opinar também nessa, tipo, pô, faça tudo pra estar presente, né? E, pô, não precisa ser sozinho, cara, você não precisa passar por isso só, né? À toa que a gente tá aqui sustentando essa conversa até agora, também pra mostrar que, pô, não precisa ser sozinho, você não precisa estar sozinho nessa jornada, que acho que vai ajudar muito, né? E aí eu vou já direto para a segunda parte dessa pergunta, que eu queria ouvir de vocês, especificamente porque a gente está nessa troca ainda. O que vocês diriam para pais atípicos? Pensando pelo Felipe, novamente. Respira fundo e vai, porque assim, aí a gente coloca uma série de pormenores que não são tão menores assim, mas que é muito particular, tá, Diego? Uhum. Então, vou dizer, o meu filho tem questões dele, como eu falei, hoje ele está medicado, está acompanhando, mas ele teve quadros de agressividade severa. E são quadros que eu não desejo, não desejo que nenhum pai passe de ver a criança bater na cabeça, de ver a criança puxando o cabelo de quem quer que seja, para quem vai tentar acalmar, e quanto mais você tenta acalmar, mais a criança fica agressiva. Provavelmente é um quadro que talvez o Olisson e o Leonardo não tenham passado, mas o Olisson e o Leonardo passaram por situações que eu também ainda não passei. Então, quando a gente fala de ser um pai neuroatípico, é muito difícil de eu colocar todos os pais neuroatípicos dentro de um mesmo balaio. Nossa. Porque aí eu entendo que a experiência se torna muito individual, muito pessoal. É até... Desculpa, tá, gente? Estou respirando aqui só para tentar concluir o pensamento. É até um pouco delicado eu falar assim, seja forte e corajoso, porque, cara, vai ter momentos que você vai se sentir fraco, você vai se sentir incapaz, você vai falar assim, não é pra mim, não vou conseguir. Eu penso isso com um moleque de 8 anos, eu fico imaginando quem cuida de um homem de 40 anos e que esteja nesse quadro, porque um homem de 40 anos, provavelmente, quando ele tinha a idade do meu filho, ele não tinha acompanhamento médico, não tinha as informações que a gente tem hoje, e escutava coisas muito distantes da minha realidade hoje. Eu vou falar uma prova forte. O meu filho, graças a Deus, nunca foi chamado de retardado por ninguém. Nem em piada, nunca foi chamado de retardado. E eu não sei qual que seria a minha reação se alguém comenta, fala, seu filho é meio retardado, né? Eu não sei qual seria a minha reação. Mas as pessoas que me conhecem sabem que é uma palavra proibida, porque não vai falar, porque, pô, o Felipe não vai tolerar isso. Mas há 30 anos atrás, talvez isso fosse a forma que as pessoas erroneamente rotulariam o meu filho. Então, para um pai um pai e uma mãe, né, para os irmãos, pais e mães, que se descobrem dentro do mundo neuroatípico, desejar força é o que eu desejo, mas nem sempre você vai alcançar, porque vai ter dias que você vai merecer desistir de tudo e falar assim, cara, não é pra mim, hoje eu só quero ficar no meu silêncio, quero ficar no meu isolamento, eu não quero que ninguém me parabenize. Tem dias que eu tô assim, falando por mim, Felipe, tem dias que eu não quero que ninguém bata nas minhas costas e fale assim, cara, parabéns, você tá fazendo um ótimo trabalho, eu quero ficar no meu silêncio, eu preciso das minhas horas sem ninguém falar comigo, pra eu poder absorver o que tá acontecendo. E aí sim, recobrar minha força e seguir. Mas tem solução.
tem saídas, né? Tem escapes, tem alternativas. E no final de tudo, se achar que nada dá certo, vão ter pessoas que vão te escutar, não vão te julgar, vão te escutar, porque já passaram por situações semelhantes. Então eu sempre concluo, sempre que me dão essa oportunidade, eu digo assim: se você tiver sem força para fazer, para seguir, quer desistir e não sei o quê, e você olha pro lado, ninguém pode te ajudar, não sei o quê, tem as minhas redes sociais, você vai me mandar uma mensagem, vai falar assim: cara, eu sou uma mãe, sou um pai que tô assim, assim, assado. Sim. A pessoa vai me usar como ouvido, ela vai descarregar, ela vai falar, porque às vezes só de você botar pra fora te ajuda muito. Às vezes você só precisa botar pra fora. Eu não preciso escutar a opinião de ninguém, eu só quero que alguém possa me escutar, que não seja o cachorro. E isso vai te trazer um renovo, isso vai te trazer um... Tá bom, vai, feito isso, vamos seguir, porque muito provável, não é impossível, mas é muito provável que seja um quadro que te acompanha ao longo da sua vida. Então, cuidar da saúde mental para controlar a ansiedade, cuidar da saúde mental para controlar medo, frustração, desistência, né? Quando eu falo de desistência, desistir da vida, porque acontece muito, a gente sabe que as pessoas negras, as taxas de pessoas que tiram a própria vida são maiores em pessoas negras, em homens negros. Sim. Então, provavelmente quando se encontra dentro de um quadro de atipicidade, a pessoa pode se sentir um pouco mais vulnerável. Então, minha dica, assim, com toda essa situação, tem alternativa, tem saída, tem escape. Massa, obrigado. Léo, por favor. O que eu deixo é que o amor vai te conduzir, né? Porque ser pai atípico é transformador. Então, assim, deixa o amor levar mesmo, porque vão ter momentos que vão ser difíceis mesmo, mas se você não tiver o coração batendo forte ali por aquele, não vai. E a gente não tem outra opção a não ser ir, né? Então, desistir não tá no Google do nosso celular, nem no vocabulário de tempos atrás. Então a gente tem que seguir, tem que ir. Então, assim, essa parte eu falo muito por mim, assim. O amor e a transformação que meu filho me trouxe é o que me dá um gás sempre para poder seguir e para poder tentar fazer pelo próximo, sabe? Assim, cara, deixa o amor fluir, deixa o amor transbordar aí, porque ele vai te conduzir e vale muito a pena, né? Pô, show. Maravilha, obrigado. Alisson, por favor. Então, acho que os meus manos aqui falaram tudo, né? Eu vou acrescentar só alguns detalhes aqui. O pai atípico, né? Vai ter dias, cara, que tu vai nem querer sair de casa, assim. Vai ficar com raiva. Tu vai ficar invocado. Tu não vai entender por que o mundo é tão injusto, assim, com as pessoas. Tu vai ver as outras pessoas de diversas situações de forma totalmente diferente. Que você antes passava na rua e olhava e não dava sentido para aquelas pessoas. Você vai passar a ter ternura, compaixão, complacência, cuidado, carinho, seja no ônibus, no metrô. Você vai entender a importância do assento preferencial nos ônibus, no metrô, nas filas preferenciais, nos supermercados. Tu vai entender tudo isso. Tu vai se tornar um cidadão melhor. Tu não vai regredir nem nada. E tu também não vai se culpar e alguém vai te falar que você está pagando por alguma coisa do seu passado, que isso é do seu DNA, porque alguém na sua família bebia muito e usava drogas. Não tem nada disso.
mas tu vai se tornar um cidadão melhor. Você vai ver o mundo de uma maneira que você não via antes. Mas é lógico, vai ter desafios. Você vai ter que brigar com a lei, com a justiça, você vai ter que brigar com pessoas. Você vai ficar triste. Mas no final do dia você vai se sentir orgulhoso porque você está lutando por alguém que você ama. E você vai se doar mais todos os dias. Enquanto você acordar no outro dia, você fala, cara, eu tenho que fazer isso que é por ele, para ele. Porque ele vai crescer, você não sabe como é que vai ser o amanhã. A gente discutiu aqui no podcast o tempo inteiro sobre isso. A gente não sabe como é que vai ser o mercado de trabalho, não sabe como é que vai ser na escola, não sabe como é que vai ser nada. Mas a gente vai prepará-los para que eles nunca sejam desamparados, né? Eu sei que eu falo que eu tenho uma relação muito diplomática com a mãe dos meus filhos, só, eu arrego. Mas a gente sempre discute como vai ser a vida da nossa filha, que ela é mais nova que o Vitor, quando eu e a mãe deles não estivermos mais aqui sobre essa terra. A gente pensa sobre isso. E a Valentina, com 7 anos, a gente já começou a preparar ela para o futuro. A gente tem que preparar também quem está próximo da gente. Às vezes a gente não vai ter, mas a gente precisa pensar nisso também. Coisas que a gente não pensava, mas a gente tem que pensar. Como a gente vai deixar nossos filhos amanhã. Então, nem conselho, mas a ideia que eu troco é que seja você, não deixa de buscar conhecimento. Existe uma série de informações. Pintou a dúvida, toma aí nas redes sociais. Pode procurar um de nós aqui. Às vezes eu não sou um terapeuta, eu não sou um especialista, mas a gente conhece alguém que conhece alguém Sim. que também é. O quilombo é assim e o coletivo é assim também, né? Um é ajudando o outro e a informação vai chegando e vai indo e vai indo. Então eu acredito que pode ser, independente de onde você esteja nos ouvindo, né? Do norte ao sul, que você encontre esse caminho aí. Existe sim apoio, existe sim auxílio, existe caminho. Não se desespere, não está perdido, nem tudo está perdido. Existe luz, existe caminho. Pô, maravilha, obrigado. A gente vai começar a desenhar o final dessa troca, e aí eu não podia deixar de fora fatos, né? Vocês mesmos levantaram aí um percentual bem alto de homens que quando descobrem que tem alguma questão, alguma coisa na paternidade que vai transformar essa paternidade em uma paternidade atípica, que fogem, né? Abandonam a família, e a gente não vai tirar o peso das palavras. É fugir mesmo, seja de uma forma taxativa ou não, por não ter condições de encarar aquilo, por não ter ferramentas para encarar aquilo. E aqui não é passação de pano, não estou aqui considerando isso. Vai fazer falta. Se a gente sabe a falta que um pai faz, quem dirá a falta de um pai de uma criança atípica, neuroatípica, com alguma questão, né? Então, eu queria ouvir um pouco de vocês, né? Não como régua moral, não como exemplo de presença. Eu queria ouvir vocês falando, né? Sobre essa questão. Porra, pode acontecer com alguém que está ouvindo a gente, pode estar acontecendo. A pessoa pode estar aqui ouvindo a gente, estar nessa condição. Eu queria ouvir vocês sobre esse fato, né? Eu queria ouvir o que vocês teriam a dizer sobre isso. Não como um conselho para quem está ouvindo, eu quero a opinião pessoal de cada um a respeito disso, por favor. Começando novamente pelo Felipe. Eu acredito que o pai, em geral, tá? Pai, instituição pai, ele está numa posição que, na grande maioria das vezes, na grande maioria das culturas, numa posição privilegiada de escolha. O pai pode escolher ir embora, o pai pode escolher ficar, o pai pode escolher pegar a cada 15 dias, tirar meia dúzia de fotos e, como disse o Alisson, deixá-los o restante do dia no celular. Mas vai falar que tá lá, o pai pode escolher. E na nossa cultura, na nossa sociedade, a mãe nunca tem escolha.
mesmo quando a mãe quer escolher, ela não escolhe. Então, é só ver quem é que vai visitar as pessoas que estão presas, as pessoas que estão encarceradas. Quem é que vai visitar? Na grande maioria das vezes são as mães, são as esposas, né? Como o próprio Alisson comentou, quem faz acompanhamento terapêutico, 80% das pessoas que acompanham pessoas especiais são mulheres, são mães. E o caso dele é muito parecido com o meu. Quem provavelmente vai auxiliar a cuidar do meu filho mais tarde é uma outra mulher, porque é minha filha. É minha filha, é a irmã dele, né? Que a gente também já, ao mesmo tempo que a gente, uma mão prepara, a outra mão tenta tirar todo tipo de responsabilidade agora, porque ela só tem 10 anos. Então, é um jogo de equilíbrio, é uma gangorra muito delicada. Ao mesmo tempo que eu preciso prepará-la, porque ela faz parte da nossa vida, então ela precisa entender o que está acontecendo. Eu não quero imputar a responsabilidade para ela agora que ela é uma criança. Ela tem que viver como uma criança. Mas se a gente tem a escolha, se a gente pode escolher ir embora ou ficar, aí eu vou trazer um pouco da minha experiência pessoal, tá? Eu não teria essa escolha, pensando no meu desenho de vida, de família, porque as minhas escolhas foram feitas quando eu decidi me relacionar com a minha esposa, quando nós decidimos nos casar, quando nós decidimos que nós teríamos filho, e quando nós descobrimos que ele era uma criança especial, nós decidimos seguir. Nós não vamos desistir dele. Nós não vamos desistir. Nós diagnosticamos cedo, nós diagnosticamos, nós temos condições, graças a Deus, nós temos condições de cuidar dele, de oferecer uma vida digna para ele. Nós temos uma rede de apoio, né? Então, novamente, todas as condições ao nosso redor nos impediriam de desistir. Por mais que às vezes a gente deseje, a gente pense isso, né? Eu tenho pais e sogros que confiam muito na gente, né? Então confiam que a gente vai oferecer o melhor que for necessário, o que for possível para o nosso filho, né? Pensando sobre a questão da neurotipicidade. E então eu não me dei esse direito, em nenhum momento eu pensei em ter essa opção, né? Então normalmente quando a gente olha para o pai normalmente, historicamente, tem a opção de ir ou de ficar e tudo mais. Então eu me coloquei um pouco no lugar das mulheres que não têm opção. Então se elas não têm opção, eu também não teria essa opção, né? Eu digo que para mim não foi que eu escolhi ficar. Se eu falasse eu escolhi ficar para seguir, seria como se eu tivesse essa opção em algum momento. Eu nunca tive essa opção. Não deixaria de ser pai, como ele falou, independente da minha relação matrimonial, que eu, graças a Deus, sou casado com a mãe do meu filho, né? Uma baita companheira, uma pessoa que briga mais do que eu, inclusive, porque quem negocia com convênio é ela, quem marca médico é ela, quem tem essa preocupação com relação a remédio, se remédio vai trazer uma contraindicação, vai causar algum efeito rebote, normalmente é ela quem traz. Então é uma baita companheira. Mas se eu não tiver mais com ela, a minha relação com o pai não vai mudar. Né? Se em algum momento da vida a gente se separar, a minha relação com o pai não vai mudar. Mas isso nunca abriu essa escolha. Não caberia na minha realidade falar assim, eu escolhi ficar. Não teve escolha, cara. Ele é meu filho e eu sempre uso esse comparativo. Talvez não seja o comparativo mais ideal, mas eu sempre uso esse comparativo. Se você chegar para uma mãe e essa mãe tem um filho que tem problemas com narcóticos, tem problemas com bebidas, tem problemas qualquer, essa mãe não vai amar mais ou menos o filho se o filho deixar de fazer aquilo. Dificilmente uma mãe vai metrificar o seu amor por um filho porque o filho usa ou não usa aquelas questões. Então, você não mede o amor, ou você tem ou você não tem. Ele é binário, ou é 0 ou é 1. Né? Não existem casas decimais, ou é 0 ou é 1, é binário. E eu amo meu filho. Então, a partir do momento que eu amo meu filho, o que tiver ao meu alcance eu vou fazer, inclusive estar presente. Nossa, beleza, obrigado. Léo, por favor. É isso, né? Cara, eu que venho de uma situação que é de uma mãe solo, e de mais solos com o marido presente. É muito louco isso. Você
conseguir conciliar isso na mente, assim, e desejar tanto ser pai. E aí você fala, caramba, qual que é o caminho aqui? Uhum. Mas, porque você tá presente e não viver também não funciona, né? Então hoje tanto a Júlia já é uma mulher, já é adulta, a gente ainda tem essa relação e cada vez mais próxima, né? Que ela vai ficando mais adulta, ela vai vivendo as coisas dela, mas ela tá muito mais inteirada do mundo que eu já estou. E o Antônio nessa condição, ele entende todo o esforço, assim. Então, e aí eu vivi a família, homens estavam dentro de casa e não eram pais, né? Só número, só ali. Então, é doloroso de se ver. Você vê, minha mãe, por exemplo, abdicou da vida de mulher para ser mãe, para cuidar dos filhos unicamente, né? Abandonou tudo, assim, não pensa em mais nada. Mas passa, mas ensina, e a gente tenta fazer diferente hoje em dia, né? Para que o que a gente aprendeu lá atrás, a gente tenta transformar aqui para ter uma terra mais fértil, mais ainda lá na frente, né? Sim. De homens diferentes, né? De seres humanos diferentes, um conceito de vida diferente. Pô, excelente. Excelente. É isso. Alisson, por favor. Essa questão da presença, eu sempre falo assim que eu sou muito grato pelo pai que eu tive. Ele foi um cara que, do jeito dele, e eu só fui entendê-lo agora adulto, porque quando eu era mais novo eu não entendia, eu achava que ele era ignorante, que eu não sabia a história do cara, que eu não sabia o que ele viveu, o que meu avô viveu, o que o meu bisavô viveu, o meu tataravô viveu, e aí nós vamos chegar lá, daqui a pouco, lá no Benin, né? Que eu não sabia o que eles viveram. Isso foi passando de geração em geração através da oralidade, do ensino, de se portar no dia a dia. Eu não sabia porque meu pai era tão fechado, porque ele não... E eu aprendi muito com esse cara. E eu tento replicar algumas coisas com meus filhos hoje em dia, que é essa questão da presença. Meu pai não era ausente dentro de casa, no sentido de que ele tinha um jeito peculiar de falar que te ama, sabe? Ele tinha um jeito dele. Sim. Mas quando hoje em dia eu vejo as pessoas e a gente vê, igual a gente trouxe vários exemplos aqui, o sistema carcerário, por exemplo, a maioria das mulheres que vão lá ver os filhos, né? Não abandonam os filhos de situação nenhuma nos hospitais. Aqui em Belo Horizonte mesmo, por exemplo, eu uso o transporte coletivo de manhã. A maioria das pessoas que estão 5h30, 6 horas da manhã dentro do ônibus são mulheres indo trabalhar. Onde eu trabalho, 90% é mulher. Então, os homens, eles têm essa carga dessa questão estrutural que é colonial. Isso é colonial e é geral, tanto do colonizado quanto do colonizador, dos dois lados. Que essa carga vai passando e perpetuando até hoje. Então o cara, ele vê a situação, ele acha, vou embora, que pra mim tanto fez, tanto faz. Pra mim paguei a pensão, tá de boa, tá tranquilo. Você tá cuidando da criança aí? Tá tudo beleza? Beleza. Não me enche o saco, não me liga. E vai seguindo a vida dele, achando que lá no final vai ser tudo beleza, tranquilo também. Que eu já vi casos assim. Inclusive, até abrindo um parêntese, quando agora os pais que abandonaram as mães com as crianças com microcefalia estão agora voltando pedindo
guarda na justiça porque eles querem botar a mão no dinheiro que as crianças têm direito. Olha para você ver que ponto a gente chega da crueldade humana. Isso não tem o que dizer. Mas eu acho que no dia a dia da gente como pai e tentar ser assim, né? Como diz Criolo, exemplo, não sou, tô longe de ser, mas é tentar todos os dias passar essa oralidade, sabe, Diego? Passar essa questão que a gente fala tanto desse negócio de ancestralidade que às vezes chega a ser chato, mas todos os dias trocar essa ideia mesmo com os nossos filhos, contar as histórias, contar quem foram os avós, como esses avós trabalhavam, como esses avós se sustentavam, passar para frente essa oralidade. Então, eu acredito que esse é o caminho, e para todas as gerações, eu acredito muito no caminho da oralidade e no caminho desse diálogo, para a gente poder seguir em frente. Maravilha. Bom, excelente, excelente. Vou chamar mais um intervalo aqui e a gente já volta. Eu vou aproveitar esse intervalo aqui para fazer uns ajustes na grade que me pareceram mais coesos. E eles são o seguinte: o Parenta, ele continua quinzenal, mas naquela semana todos os materiais daquele episódio vão sair, para a gente ficar mais atento e mais sintonizado no que está sendo falado. Isso acontece da seguinte forma: na terça-feira da semana do Parenta, sai o programa que você está ouvindo agora. Na quinta-feira eu vou colocar a introdução desse episódio separada para você usar fora de contexto, em alguma outra data, em algum momento que seja necessário, para você poder ouvir aí sem necessariamente ter que ouvir o episódio todo. E no sábado eu volto com algumas dicas ou alguns conselhos que vão dar os nossos convidados, é claro, para pais e mães de crianças pretas. Eu achei que ia ficar um pouco mais coeso se a gente fizesse dessa forma, mantendo o fluxo de informação daquele parente em questão na mesma semana. Me diz aí se faz sentido para você, pode deixar aí no comentário, inclusive. Para mim faz muito sentido, mas se ficar muito em cima, muita coisa, a gente tenta ajustar. Por enquanto, durante a temporada vai ser dessa forma: terça, quinta e sábado vai ter episódio do Parenta. Bom, a gente está encerrando agora, então eu queria saber se algum de vocês quer falar mais alguma coisa, queria deixar mais alguma mensagem. O microfone é aberto agora, quem quiser trazer, fica à vontade, e a gente vai pro final dessa nossa troca. Primeiramente, eu queria agradecer, Diego, pelo chamado aí, né? Então, tamo junto, obrigado. Assim. Primeiramente, agradecer também aos irmãos aí, o Felipe e o Leonardo. Satisfação total, né? Espero que a gente mantenha mais trocas, conversas e afins. Muito feliz. Leonardo, uma hora qualquer aí pra gente tomar comer um bastão com caldo de cana com as crianças aí na cidade, tá? Muito feliz e muito grato para todos que estão nos ouvindo. Se quiser trocar ideia comigo, meu @ é o Alisson Souza Delfino, lá no Instagram. Pode mandar uma mensagem para trocar ideia, seja lá qual for o assunto. Não sou especialista não, mas no dia a dia a gente se especializa nas coisas, né? Tem bagagem. E é isso. Eu queria deixar uma frase aqui para terminar minha participação, que é uma frase da Conceição Evaristo, na entrevista que ela deu no Mano a Mano, que ela fala que a colheita não pode ser só para a gente, é para quem vem. Tem o tempo da semeadura e pode ser que não seja você que vai colher. Então a gente planta que agora, talvez a gente não vai ver isso, mas a gente já plantou a semente. Então é isso com os nossos filhos, com os nossos irmãos, todos os dias. É o quilombo e é assim que a gente segue. Um grande abraço para todos. Obrigado. Bom, vou encerrar por aqui. Cara, muito obrigado. A gente já tá em off. Mais uma vez, obrigado. Os três sabem que só estão aqui porque são de fato. Então chegamos ao final do episódio do podcast Parenta. Eu preciso dizer que todos os trechos foram lidos, estudados e roteirizados por mim. Eu também fiz a curadoria, a narração, a edição e a finalização desse e dos demais episódios, e eu fiz isso porque o Parentalidade Preta é uma iniciativa independente sem apoio de grandes marcas, instituições ou portais de mídia.
Se esse conteúdo te atravessou, te ensinou, te fez pensar de uma outra maneira, eu te convido a se comprometer com esse trabalho. Com o valor de 2 bebidas por mês, quaisquer que elas sejam, você contribui para a continuação dos episódios, a produção de materiais gratuitos e o fortalecimento de uma comunidade que educa com dignidade, ancestralidade, responsabilidade e consciência racial. Na descrição desse episódio eu deixei o link para o post correspondente a esse episódio no parentalidadepreta.com/podcast e lá você encontra também os links para os materiais utilizados como referência para esse episódio. E se tudo que foi feito aqui te atravessou, te convido para me ajudar a manter isso funcionando através do apoia.se/parenta ou com um Pix recorrente na chave pixparenta@gmail.com. Eu sou Diego, pai de Benjamin, Aurora, esposa de Tatiane, que está com as crianças agora para que eu possa produzir esse episódio, e a gente se ouve no próximo.